Sequência do estudo do livro de Provérbios, né? Vamos ler a partir de hoje, capítulo 8, verso de número 15 a verso de número 21, e aprender, né, com esse livro tão extraordinário e fantástico e tão atual que é para as nossas vidas, e nós podemos, por meio dele, desenvolver cada dia mais o nosso bom relacionamento com Deus através das Escrituras Sagradas, né? É por meio do conhecimento que nós vamos criando intimidade com Deus. As pessoas acreditam que criar intimidade com Deus é se trancar num quarto e ficar orando o dia inteiro. Claro que a oração faz parte também, mas você tem intimidade com quem você conhece. Se você entrar para um quarto e ficar orando incessantemente, mas sem conhecer a Deus, corre sérios riscos de você distorcer o seu caráter. Então conheça a palavra e depois sobre ela estabeleça uma vida de oração, de comunhão plena com o Espírito. Então você vai ter realmente a plenitude daquilo que você espera do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, vamos ler as Escrituras Sagradas. Nós vamos ler Provérbios capítulo 8, verso de número 15 até o verso 21, que diz assim: por meu intermédio, e obviamente estamos falando da sabedoria, pega isso aqui para você realmente ficar ligado. Por intermédio da sabedoria, reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Veja, por intermédio da sabedoria, os reis governam ou reinam e os príncipes decretam a sua justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riqueza e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelos caminhos da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhe encher os tesouros. Interessante. Quero ler de novo esse último versículo, os últimos dois. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Veja, eu comecei essa live falando o seguinte, que durante muito tempo, eu, Marcelo, né, não sei você, eu quero ouvir o teu testemunho aí também, durante muito tempo me fizeram acreditar que ser crente ou aceitar Jesus e viver uma vida cristã era sinônimo de penúria e sofrimento. Né? Que o caminho era estreito, tinha espinhos, a porta não era tão larga assim, e que só aqueles que perseverassem realmente em fazer a vontade de Deus de uma maneira extrema, vamos botar dessa maneira, poderiam um dia entrar nos céus, né? Então, essa vida que me apresentaram cristã era uma vida que você pensava realmente duas vezes, né? Dizer, rapaz, será que eu quero mesmo ser crente? Será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? E levava as pessoas a dizer assim, então eu vou por um pouco mais desfrutar da vida e depois decido ser crente. Veja essa afirmativa de muitos que estão lá fora. Eu vou, de fato, aproveitar um pouco mais da vida e depois eu decido entregar minha vida para Jesus. Veja, não dá a impressão de que a vida está no mundo e a morte está em Cristo? Não é essa a impressão que se dá quando uma pessoa diz isso? Que quer aproveitar um pouco mais da vida e depois se entregar a ser crente? Dar-se a impressão que você vai viver no mundo e morrer em Cristo. Ou seja, é uma penúria. Agora, por que isso acontece? Porque alguém nos fez acreditar que a vida em Cristo é realmente uma vida de miséria, uma vida penosa, uma vida realmente de muito sofrimento, de muita penúria, né? Infelizmente, isso nos fizeram acreditar que a vida deveria ser desprovida, por exemplo, de recursos financeiros, bens, e recheadas de labuta se você quisesse conquistar a salvação. Veja, as pessoas sempre me fizeram acreditar nisso, que se eu quisesse realmente viver uma vida para Deus, né, dedicada, eu não ia poder ter muitos bens, não, porque isso não faz a vontade de Deus, infelizmente, né? Você viu, e eles usavam textos bíblicos de forma isolada, dizia assim, você viu que Jesus disse para aquele jovem rico, né? Se você quiser me seguir, vai ter que jogar os bens fora, vai ter que dar os seus bens para os pobres. E isso tudo fora de um contexto, né? Tudo de uma maneira solta.
Obviamente que por trás de todas essas afirmativas existe alguém interessado em que nós sejamos enganados por isso. E chegava-se a pensar que as labutas do dia a dia são providas por Deus para o nosso próprio caráter, para o nosso próprio amadurecimento, para que nós pudéssemos, por meio desses sofrimentos todos, conquistarmos a salvação, né? As pessoas chegavam a me fazer acreditar que os ricos iriam diretamente para o inferno e que os pobres e doentes subiriam sem escala para o céu, que os humilhados seriam exaltados. Enfim, tudo isso são crenças limitantes dentro de um mundo real. Se você se permitir a ficar com esse tipo de crença, certamente você vai ter desgastes, dor e sofrimento na sua vida. Afinal de contas, você é aquilo que você crê. Você é e tem aquilo que acredita. Se você acredita que Deus não está interessado que você tenha bens e riquezas, dificilmente você as terá na sua vida. Se você acreditar que Deus é responsável pelas doenças e que a doença agrada a Deus para a manifestação de um caráter aprovado, logo certamente você será acometido de algum tipo de enfermidade. Você terá exatamente aquilo que acredita. Quando Deus nos enviou a sua palavra, Ele nos enviou para que por meio dela nós crescêssemos. E por meio da fé naquilo que nós cremos, vivêssemos daquilo que cremos. O justo viverá da sua fé. Veja, Deus não vai pegar você à força para que você tenha uma vida provida de bens e riquezas, desprovida de doença e miséria. Deus não vai forçar a barra com você. Ele já te deu a palavra. Por meio da palavra nós cremos e por meio da fé estabelecemos aquilo que cremos. O justo viverá da sua fé. Se nós entendermos pela palavra a vontade de Deus, logo viveremos a vontade de Deus. Se alguém distorcer isso durante a nossa caminhada e nós pensarmos ou chegarmos a acreditar ou fomos convencidos, como eu falei, de que ser crente é sinônimo de ser desprovido de bens e riquezas e recheado de penúrias e doenças e miséria e tudo aquilo que o mundo apresenta, então nós vamos viver exatamente isso. É por isso que a gente vê muitos crentes ainda dessa maneira, principalmente, desculpa a forma que eu vou colocar, fica parecendo que é preconceito, mas principalmente aquelas igrejinhas que você vê naqueles bairrozinhos mais simples, né? Onde as pessoas são desprovidas de conhecimento e acabam propagando um evangelho errôneo, um evangelho que infelizmente levam as pessoas a uma vida destrutiva ou autodestrutiva. Você vai viver exatamente aquilo que você acredita. Você vai desfrutar daquilo que você tem acreditado. Veja, Deus nos deu, mais uma vez quero falar isso, a sua palavra, para que por meio dela nós cresçamos. E se cremos na palavra, teremos aquilo que cremos. Então veja, eu posso ter uma vida que eu descubra na palavra. Então eu preciso ter a revelação da palavra dentro de mim para que eu possa viver a vida que Deus planejou. E não a que alguém me convenceu ou alguém imputou a minha vida sem ter nada a ver com aquilo que a palavra de Deus diz. Então, aquele que disseminou tais mentiras de que Deus não está interessado na tua riqueza, no acúmulo de bens ou na possessão de bens, aquele que disseminou tal mentiras, esqueceu que eu estou associado diretamente com a verdade e que somos um com o espírito de sabedoria. Então veja, alguém certamente está por trás da disseminação dessas mentiras, de que Deus não quer que você tenha bens e riqueza e que você esteja provido de tudo que a Bíblia diz que você tem. Alguém faz questão de dizer e mentir para os crentes que Deus é contra a riqueza e a favor da doença e da miséria. Alguém está interessado nisso. Só que esse que está por trás disso se esqueceu de uma coisa, de que eu estou associado com a verdade. Eu aceitei a Cristo, eu aceitei a verdade e me tornei um só espírito com o espírito de sabedoria. A única chance que ele teria de me aprisionar nessa mentira é se eu não tivesse esse entendimento de que eu estou associado com a verdade e não buscasse um relacionamento mais próximo, íntimo, com o espírito de sabedoria. Quando eu me torno quando eu nasci de novo e me tornei um com o espírito de sabedoria, eu só preciso agora entender essa associação e buscar esse relacionamento, e certamente ele vai me conduzir ao conhecimento de todas as coisas que Deus já me deu gratuitamente, de graça. E isso acontece por meio do espírito de sabedoria. Então,
Quando eu busco essa consciência viva, então eu começo a quebrar esses sofismas, essas mentiras que foram criadas durante a minha vida e vou me conduzindo gradativamente a uma vida melhor e de mais prosperidade. 1 Coríntios capítulo 6, verso 7 diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então basta eu me afinar com essa relação com o Espírito Santo, que todos esses sofismas caem por terra, né? Todas essas mentiras, todos esses enganos vão deixando de fazer parte da minha vida e a verdade vai sendo estabelecida em mim. Então, o que eu decidi fazer desde que eu conheci a verdade revelada? Eu decidi permanecer na palavra e conhecer a verdade, e ela me libertou. A verdade só te liberta quando você a conhece. Carregar uma Bíblia debaixo do braço, a única coisa que você vai fazer é passar para ela suvaqueira, né? Fedor, futum. Agora, você trazer a Bíblia para a sua mente por meio da meditação vai tirar você de uma condição de cego e trazer luz e entendimento à sua jornada. Você trazer o entendimento da palavra para a sua mente vai tirar você de uma condição de miserável e colocar você assentado ao lado de Cristo, à direita de Deus, como um príncipe. É isso que você vai ter realmente como resultado. Então precisamos fazer isso. Hoje eu sei que eu sou livre, e você também, e posso até reinar em vida, se assim eu quiser. Isso é uma escolha individual e pessoal, onde cada um vai ter que decidir. E quanto mais conheço a palavra, mais eu desfruto das benesses de Deus. Então veja, hoje eu sei que eu sou livre, e como livre eu posso escolher reinar em vida ou não. Viver uma vida de miséria é fruto de escolha. Viver uma vida abundante é fruto de escolha. Buscar o conhecimento de Deus é um fruto de escolha. É priorizar aquilo que realmente interessa. Não buscar o conhecimento e buscar na força do braço a conquista pessoal também é fruto de escolha. Você decide de onde será ou onde será a sua fonte. A sua fonte pode ser Deus, e essa só pode ser acessada por meio da palavra. A sua fonte pode ser o mundo, e esse pode ser acessado pela força do seu braço, pela sua inteligência natural. E você escolhe de onde virá o teu suprimento diário, de onde virá a tua força de vida, de onde virá a tua saúde, de onde virá os teus recursos financeiros. Tudo isso é escolhas, ou são escolhas, na verdade. Então você escolhe de onde você quer viver e qual será a tua fonte, né, inspiradora, se o mundo ou se a palavra de Deus. Bom, quem está por trás de toda essa mentira? O diabo, Satanás. Satanás, que é o pai da mentira, ele trata de enganar todos os crentes e cegar o entendimento deles para que não resplandeçam neles a luz do evangelho de Cristo. Por quê? Porque ele odeia o conhecimento da palavra. Satanás odeia que um crente chegue ao conhecimento. Ele é o pai da mentira e ele fará de tudo para aprisionar o crente na miséria e na doença. Ele fará de tudo para que os crentes permaneçam miseráveis e doentes, pois a fortuna e a boa saúde causam um grande estrago e uma onda de libertação no império das trevas. Pega isso e você vai entender agora. Quem está por trás da ignorância? Satanás. Quem está por trás de disseminar mentiras do tipo: os ricos vão para o inferno e os doentes e os pobres miseráveis vão sem escala para o céu? Satanás. Para quê? Para que nós abandonemos cada dia mais o desejo, a vontade de possuir bens e riqueza e abracemos com gratidão a doença e a miséria. Isso não parte do nosso Deus, isso de fato vem daquele que odeia o conhecimento. Por quê? Porque ele sabe que por meio do conhecimento, nós, os filhos de Deus, vamos reinar em vida e vamos possuir recursos necessários para estabelecer os nossos propósitos. E teremos boa saúde e paz para sair pelo mundo propagando o evangelho. E isso causa para ele estrago e uma onda de libertação no império das trevas. Quanto mais dinheiro eu tiver, quanto mais saúde plena eu tiver, mais estrago eu vou causar por meio do conhecimento da palavra de Deus. Eu vou levar e vou disseminar esse conhecimento por onde quer que eu vá. Eu não vou permitir que existam pessoas ainda aprisionadas. Enquanto eu tiver recursos financeiros, eu vou dizer de novo, enquanto eu tiver recursos financeiros suficientes, enquanto eu tiver saúde plena, eu vou pensar na libertação dos alheios, daqueles que estão aprisionados no mundo, que são crentes e que infelizmente não desfrutam da plenitude daquilo que Jesus já conquistou por mera ignorância.
Então Satanás odeia fortunas de pessoas que investem no reino. Pode ter certeza disso. Se tem alguém me ouvindo aí que possui fortuna, grande riqueza, Satanás odeia você, porque sabe que a sua riqueza e a sua fortuna proporciona a libertação dos cativos. E ele vai se levantar com muita fúria, tentando trazer mentiras, enganos, né? Pessoas que têm saúde plena podem sair por aí propagando o evangelho e testemunhando acerca da bondade do Senhor. Então Satanás vai fazer de tudo para mentir, para enganar. E só o conhecimento da verdade, só a palavra de Deus, só a sabedoria, que é a prática sistematizada daquele conhecimento que vem através das escrituras sagradas, podem de fato libertar os cativos desse engano, dessa mentira que Satanás disseminou não no mundo, mas dentro da igreja. Ainda hoje existem crentes achando que Deus se agrada da miséria, que Deus está por trás das doenças. Quem está por trás disso é o diabo, né? Disseminando essa mentira para que você seja barrado e parado. Imagine se todos os que estão aqui me ouvindo tivessem muito recurso financeiro e desfrutassem de plenitude e saúde divina. Cada um de nós seria um propagador assíduo do evangelho e um libertador dos cativos por meio daquilo que Deus estabeleceu e colocou em suas mãos para viver. Então, precisamos ficar atentos a isso, porque Satanás é, por trás de todas essas mentiras, o propagador desse aprisionamento coletivo dos crentes por meio do engano, da mentira e da falta de conhecimento. Provérbios capítulo 8, verso 15... Provérbios, capítulo 8, verso 15, diz assim a sabedoria diz, graças a minha sabedoria, os reis governam e as autoridades emitem decretos justos. Graças à sabedoria, os reis governam com justiça. A sabedoria é a base de um reinado e um governo de justiça. Se houver sabedoria, se houver prática dos princípios bíblicos, se houver conhecimento da palavra e prática dessa palavra, então haverá certamente governos justos na terra e esse será a base de um reino promissor. É por causa da sabedoria que os reis governam. Vejam, Salomão estabeleceu um dos reinos mais duráveis, duradouros e prósperos, né? Por meio da sabedoria de Deus. E os povos de todo o mundo, os reis de todo o mundo, vinham ter com ele para aprender sabedoria. Quanto mais sabedoria há em um reinado, mais as pessoas que estão no mundo as procurarão. Então veja, a sabedoria vai fazer com que nós reinemos sobre a própria vida e tenhamos uma base de justiça sobre nós. É por meio desse conhecimento que nós vamos ser faróis, luzeiros, a luz do mundo e o sal da terra, onde as pessoas que estão perdidas de fato lá fora vão olhar para nós e vão buscar em nós, de verdade, o caminho da justiça. Agora imagina quem está no mundo com boa saúde, com muito dinheiro, olhando para os crentes doentes, miseráveis e pobres, tentando buscar o quê? A gente perde força na propagação do evangelho. Nossa única arma será dizer para eles, olha, quando você morrer vai para o inferno. Mas como é que a gente vai provar disso se ninguém nunca voltou da morte para dizer? Veja, a salvação começa aqui. A gente precisa dizer para essas pessoas, olha, quando você aceita Jesus, você começa a reinar aqui. Você é livre das doenças aqui. Você é livre da miséria aqui. E além disso tudo, depois da morte você desfrutará da vida eterna. Ou de uma eternidade com Deus, como assim você queira dizer. Então, veja, você precisa ter uma vida compatível com as verdades que você prega. Provérbios capítulo 8, verso 16, diz assim, com a minha ajuda, com a ajuda da sabedoria, as autoridades lideram e os nobres julgam com justiça. Então veja, o sucesso de uma liderança eficaz é resultado positivo de processos de sabedoria, ou seja, da aplicabilidade do conhecimento no dia a dia. Sabe, eu sou líder de centenas de pessoas e influencio milhares de pessoas em todo o mundo. Porém, sou líder direto de centenas e centenas de pessoas. E essas pessoas são conduzidas em um caminho seguro, levadas para cima, para desfrutar de um propósito intenso em Deus, por causa da sabedoria de Deus que tem se estabelecido sobre a minha vida. É quando eu vivo a prática da palavra cotidianamente. E isso vai me levar a uma vida de justiça e a influenciar outros a viver, de fato, uma vida de sucesso.
Provérbios capítulo 8, verso 17, diz assim: amo os que me amam, os que me procuram, por certo me encontrarão, diz a sabedoria. A sabedoria amam aqueles que a amam, e aqueles que procuram a sabedoria acharão. O que isso quer dizer? Primeiro, que a sabedoria não é algo restrito a um grupo seleto de pessoas escolhidas por Deus. Não, a sabedoria está disponível para todos, todos aqueles que um dia foram encontrados por Deus, e foi toda a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, não foram os evangélicos. Então todo mundo pode ter acesso, desde que passe por Cristo Jesus. Quando nós aceitamos a Cristo, então nós podemos nos encaixar dentro de todo esse contexto. Então passamos a amar a sabedoria amar a mim. Quando eu amo a palavra trabalha a meu favor. Quando eu amo a palavra me serve. Isso é amar. Quando eu me dedico à propagação do evangelho por aqui todos os dias de manhã e de noite, a palavra está continuamente trabalhando a meu favor, operando no meu corpo de maneira eficaz, por exemplo, trazendo saúde às minhas células, às fibras do meu corpo, a cada órgão do meu corpo funcionando na plenitude. Tudo isso porque eu amo a sabedoria, porque eu amo a prática da palavra, porque eu amo a palavra de Deus. Então a palavra de Deus trabalha em meu favor. É isso que a Bíblia diz. O amor se revela na busca pelo conhecimento de Deus. Veja, Deus não vai acreditar que você o ama porque você chora no culto, fica levantando as mãos ou pulando como uma minhoca na brasa. Vou dizer de novo. Deus não vai acreditar que você o ama quando você fica chorando ou pulando no culto, né, caindo pelo... Não. Deus vai acreditar que você o ama quando você ama a palavra, quando você busca a palavra. Quando você busca a sabedoria, quando você pratica a palavra de Deus, logo Deus vai entender que você o ama. Então o amor se revela na busca pelo conhecimento de Deus. Aqueles que buscam esse conhecimento acharão. Aqueles que se dedicam ao conhecimento de Deus acharão de fato a sabedoria. Serão conduzidos à prática da palavra de uma maneira a desfrutar de uma vida plena e abundante. Versículo 18 diz: tenho riqueza e honra, bens duradouros e justiça. Algumas pessoas não buscam com mais dedicação o conhecimento de Deus, não se entregam com mais avidez a isso, ao conhecimento de Deus e à prática da palavra, porque elas acreditam que isso está na contramão de se tornarem pessoas que possuem bens e riquezas e ainda assim permanecem em justiça. Eles acham que se eu me dedico a Deus, ainda está impregnado isso na mente de muito crente, que se eu me dedico a Deus, ao conhecimento de Deus e à prática da palavra, eu estou abrindo mão de possuir uma vida profissional, empresarial, ou o que quer que seja, que me produza riquezas naturais ou provisão natural nesse mundo. Ao buscar a sabedoria, você não está abrindo mão da riqueza. Ao contrário, veja o que a Bíblia diz, que a sabedoria tem riqueza e honra, não uma riqueza fraudulenta, não uma riqueza que te desonra. Sabe, recentemente eu estava conversando com um amigo meu, bem próximo mesmo, e eles têm uma fábrica bem conhecida no Brasil de roupas, né? E durante esse período de pandemia, eles passaram a produzir máscaras, né? E vendendo essas máscaras. Então eu estava conversando com ele, ele disse: pastor, eu tenho mais de 100 mil máscaras lá. Eu disse: mas por que você produziu tanta máscara assim? Ele disse: uma determinada prefeitura, eu não vou falar qual é para não ser antiético, uma determinada prefeitura me encomendou 100 mil máscaras e me cobrou preço, e eu fiz para eles a R$1,80 cada máscara para vender 100 mil máscaras. R$1,80, 180 mil reais. E produzi todas essas máscaras para eles. Na hora de entregar, a pessoa responsável disse: eu preciso que você me emita uma nota de R$5,80. E ele disse: o quê? A nota eu quero que saia como se fosse R$5,80. Ele disse: não, para mim não. Eu prefiro ficar com todas essas máscaras aqui. Mas não faço isso de jeito nenhum. Eu sou cristão, eu sou crente, e um dia eu vou apresentar a Deus um caráter aprovado. Veja, eu quero te mostrar diante desse exemplo aí algo
Interessante. Muitas pessoas estão enricando de maneira fraudulenta. Eles têm a riqueza, eles têm os recursos, mas eles não têm honra. Eles a qualquer momento podem ser descortinados, desmascarados, e a sua honra vai pela lata do lixo afora, pelo esgoto, né? É triste isso, mas é verdade. Por outro lado, essa pessoa que deixou de vender, deixou de pseudo ganhar esse valor, né? Para não se meter em falcatrua, vai vender as suas máscaras do mesmo jeito a R$ 3 cada uma, o que é muito barato por sinal. E vai enriquecer com honra, ou alcançar os recursos que precisa, tendo honra, tendo sabedoria na sua vida. Então veja, quando você busca de fato a sabedoria, ela diz que ela possui riqueza e honra, e bens duradouros e justiça. Veja, buscar a sabedoria de Deus, a prática real da palavra, vai dar para você bens duradouros. Sabe de que adianta você ganhar um bem fraudulentamente e depois ter esse bem tomado, né, pela justiça dos homens ou coisa parecida? É triste, mas é verdade. Eu conheço pessoas que tiveram, infelizmente, em determinados momentos da vida, os seus bens confiscados porque não era legítimo. Não eram legítimos e eram alcançados de forma fraudulenta. Não é isso que eu e você quer. E a forma da gente ter é por meio da palavra de Deus. Provérbios capítulo 8, verso 19 diz assim: minha dádiva, os bens que produzem a sabedoria, vale mais do que o ouro, mais que o ouro puro, ou seja, está acima de um patamar de que você ganhar dinheiro. Aquilo que a sabedoria te dá está muito acima do que o dinheiro que você pode ganhar, de qualquer forma que seja. A sabedoria vai trazer dádivas mais valiosas do que o ouro, ainda que seja o ouro puro. E o rendimento é melhor do que a prata mais fina. Então veja, isso é real. Eu acredito nessa palavra, eu paro de pregar o evangelho. Quanto mais eu busco o conhecimento de Deus e a prática da palavra, mais isso vai se intensificar em nossas vidas. Você será amplamente favorecido em recursos. Amplamente favorecido em recursos. Provérbios capítulo 8, verso 20. A sabedoria anda na retidão, nos caminhos da justiça. Ou seja, é para quem sabe e deseja andar na justiça. Que quem quer viver retamente, para quem não quer viver em meio a falcatruas, para quem não quer viver de maneira fraudulenta. Então, aqueles que desejam uma vida reta diante de Deus, precisa fazê-lo por meio do conhecimento e da prática da palavra. E por fim, Provérbios 18, 21, que diz: os que me amam recebem riqueza como herança. Sim, encherei os seus tesouros. Gente, isso acaba com toda a perspectiva religiosa. Veja o que ele diz: os que amam a sabedoria recebem riqueza como herança. Sim, encherei os seus tesouros. Tesouros. Quem ama a sabedoria vai ter, para desespero do diabo, muita fortuna, grana, muita grana. Sabe para quê? Para financiar a libertação dos cativos, que é propagada pela miséria. Satanás aprisiona as pessoas por meio da miséria e da doença, mas alguém muito afortunado pode libertá-los da miséria e da doença. Você já pensou que você, extremamente rico, cheio de muitos recursos, quantas pessoas você não pode libertar da doença? Talvez financiando pesquisas, né, que busquem a cura de doenças. Talvez na compra de remédios, novas drogas que possam alcançar aqueles que ainda não conseguem crer na palavra de Deus. Não é só o nosso sustento, não é só ter para você. Deus quer que você se abrace com a sabedoria de tal maneira que você seja um dispenseiro das bênçãos de Deus. Que você possa ser uma pessoa que por meio dela, Deus possa alcançar milhares de milhares em todas as áreas. Não é só levando uma palavra, Deus tem interesse nisso, mas que você possa, por exemplo, trabalhar realmente em prol daqueles que precisam. Olha, eu saí de Belo Horizonte essa semana e nós já temos um projeto ardendo no coração, e eu sei que você vai ser um parceiro desse projeto já já. Assim como nós temos um trabalho lá na África, em Angola, operado hoje pela Baluarte, que é presidida por um dos meus filhos espirituais, o Marcos Freire, e que cuidamos de 300 crianças lá em Angola. Assim também nós vamos começar, talvez esse ano ainda, um trabalho no Vale do Jequitinhonha. Veja, nós vamos começar um trabalho no Vale do Jequitinhonha
para alcançar crianças aqui na nossa nação. Talvez 200, 300, 500, talvez até mais. E lá nós levaremos também a palavra da verdade revelada. Então nós vamos fazer um projeto associado da ONG Baluarte com a Igreja Verbo da Vida de Belo Horizonte e vamos avançar ainda esse ano para o Vale do Jequitinhonha. Imagina você sendo um milionário e podendo dar milhões, né, para esse investimento, podendo dar centenas de milhares de reais para esse propósito, né? Poxa, é tudo que Deus quer. Então, quando você pensa em ter só o teu suficiente, você ter só aquilo que te supra a necessidade, isso é egoísmo. Deus pode fazer muito mais através da sua vida. Porque Deus não vai fazer cair dinheiro do céu na minha mão, não. Eu preciso de você operando nisso. Eu preciso de você prosperando para que por meio da tua prosperidade a gente possa, com recursos, e você confiando, cada um na sua. Veja, eu confio plenamente na tua fidelidade a Deus. Eu preciso confiar em você sendo fiel a Deus com seus dízimos e com as suas ofertas. E você precisa confiar em mim como um governante do reino que faz com que esses recursos sejam transformados em vidas e vidas sendo transformadas. Qual é a segurança que nós temos? É que você esteja cheio da sabedoria de Deus e que eu esteja cheio da sabedoria de Deus. Quando você está cheio da sabedoria de Deus, você vai ser enriquecido de todas as formas e será fiel ao Senhor em seus dízimos e ofertas e nos investimentos ao reino. E eu, cheio da sabedoria de Deus, vou governar com justiça e transformar todos esses recursos em vidas e vidas sendo transformadas. E assim nós criamos uma grande parceria, né, para propagar o reino de Deus e destronar Satanás e suas hostes, libertando os cativos e livrando-os de toda miséria, de toda doença e de todo engano. Bom, chegamos no final de mais uma live de estudo sistematizado do livro de Provérbios. Eu espero que você tenha gostado. E deixa eu avisar uma coisa, talvez hoje à noite eu não consiga transmitir, porque eu vou estar viajando, eu vou estar na estrada. E se porventura eu não conseguir hoje à noite, amanhã à noite nós damos sequência à nossa série Conduzidos por Deus, Guiados pelo Espírito, tá bom? Beijo no seu coração, uma excelente tarde para você, fiquem na paz e usufruem, mergulhem, amem o conhecimento e a sabedoria e serão enriquecidos com bens duráveis e herança na terra. Tchau, beijo, amo vocês.